perguntas por meio do formulário que está disponível no site correiobrasiliense.com.br/Correio Talks. Eu tenho a honra de apresentar os participantes dessa live de hoje. Primeiramente, o presidente da divisão farmacêutica da Bayer no Brasil e na América Latina, senhor Adib Jacob. Desde o início? Muito bem. Então, houve um problema técnico aqui, eu vou recomeçar apresentando os nossos convidados. Pode ser? Muito bem, então vamos começar. O primeiro participante da nossa live de hoje é o presidente da divisão farmacêutica da Bayer do Brasil e na América Latina, o senhor Adib Jacob. Olá, Carlos, colegas do painel, espero que vocês estejam me ouvindo bem. Doutora Margarete, Tânia, Vanessa, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Colegas, prezados, prezadas, colegas que estão nos ouvindo, é uma grande honra. Eu queria, Carlos, antes de mais nada, parabenizar o Correio Brasiliense pelo grande veículo que é de informação, de comunicação, parabenizar pelo formato do Correio Talks, muito pertinente, mais que nunca no período que vivemos, e pela oportunidade de discutirmos um tema com um painel tão importante, um tema que eu considero com um contexto importante social e também de saúde pública. Bem, colegas, não sei se todos sabem, mas um dos países que tem uma maior população de pacientes com hemofilia, mais de 12 mil pessoas, 12 mil pacientes, e nós acreditamos muito, do ponto de vista constitucional, moral, que cada um desses pacientes tem todo o direito de ter um melhor tratamento possível para a sua patologia, ter a melhor qualidade de vida possível, e acreditamos muito que a Bayer pode ser aí um ator relevante dentro de uma parceria de atores extremamente importantes, sem dúvida, a classe médica, com toda a sua experiência, com toda a sua competência, com todo o seu carinho para com o paciente, sendo quase que um familiar do paciente na jornada da patologia. As associações de pacientes, aqui representada pela Tânia, conhecem muito dia a dia as necessidades do paciente. O Sistema Único de Saúde, que nunca se furtou a oferecer tratamento para o paciente, e acreditamos, e nos dá muita honra, responsabilidade, uma grande honra, ser um interlocutor aí, um participante importante na continuidade, na jornada do melhor tratamento possível para o paciente brasileiro portador de hemofilia e, sem dúvida, para todo o seu conjunto familiar, de amigos e a sociedade onde eles atuam. Bem, colegas, não sei se é de conhecimento de todos, mas a Bayer tem um legado grande, uma história em hemofilia. Temos uma participação muito de protagonismo em muitas geografias do mundo, Europa, Estados Unidos mesmo, na América Latina. Temos uma linha muito completa de produtos, aqui eu tenho muita segurança de dizer a todos os colegas, de vanguarda para o tratamento da hemofilia, e estamos também estudando várias novas tecnologias de forma incansável a seguir contribuindo com o tratamento dessa patologia, dessa doença. O que era muito normal, então, nós trazemos esses produtos para o Brasil, e é o que estamos fazendo, basicamente, começando uma jornada nos últimos meses e daqui para frente. E a nossa presença na hemofilia no Brasil está muito galgada, muito focada em aspectos muito importantes do nosso propósito como companhia e da nossa cultura. E eu queria só investir alguns poucos minutinhos para compartilhar com vocês. Inicialmente, é o foco no paciente, é o paciente que nos faz acordar de manhã e dar o nosso melhor, é o paciente que faz o nosso time de pesquisa e desenvolvimento não se cansar na busca de novas terapias, e tem sido assim na hemofilia também. Nós temos uma linha muito completa de produtos aí na linha de fator 8, não nos cansamos quando o primeiro produto foi desenvolvido, e temos também uma linha de produtos aí de plataformas distintas no futuro, de forma a cada vez mais, pensando no paciente brasileiro, oferecer cada vez mais um tratamento de ponta, de vanguarda. O segundo ponto é a inovação.
é uma empresa que, nos seus 150 anos de vida, tem como grande motor propulsor a inovação. Mais uma vez, colegas, não é diferente na hemofilia. Desde o momento em que a empresa trouxe para o mercado o seu primeiro produto na linha de fator 8, não nos cansamos em tentar melhorar mesmo nesse subsegmento, oferecer produtos mais modernos, e foi o caso. Hoje temos uma gama de produtos muito modernos, de vanguarda, em fator 8, que ajuda muito, seja na eficácia, seja na comodidade do paciente. Estamos estudando, como eu dizia anteriormente, novas plataformas, incluindo terapia gênica. Temos vários projetos avançados em terapia gênica, de forma a poder, num futuro próximo, estar continuamente contribuindo no tratamento dessa patologia, também com novas plataformas de tratamento, certamente, colegas, buscando o que todos buscam, essa inquietude que nos une, né, que é a cura para essa patologia. E, finalmente, não menos importante, é o nosso compromisso com o Brasil. A Bayer está no Brasil há quase 130 anos, de forma ininterrupta. Foi a primeira empresa farmacêutica a se estabelecer aqui no país, não sei se todos sabiam, e acreditamos, por ter a hemofilia como um dos carros-chefes, assim como a oncologia, a parte cardiovascular, saúde da mulher, a hemofilia é uma área que temos décadas de conhecimento, muito investimento, e consideramos quase que uma obrigação trazer esses avanços no tratamento, como muito bem diz o título dessa conversa, para o Brasil, não só para melhorar a qualidade de vida, o tempo de vida, a satisfação plena do paciente, mas também para reduzir custos para o Sistema Único de Saúde. Acreditamos muito que vamos poder trazer não só terapias avançadas, mas com custo menor, de forma que o Ministério possa, com essas economias, tratar mais pacientes ou usar esses recursos em outras áreas, né, nessa busca tão importante e nobre do Sistema Único de Saúde de oferecer a melhor saúde possível para os brasileiros. Colegas, com isso, então, eu quero dizer que muito nos honra e nos enobrece e nos traz grande responsabilidade poder ser agora uma empresa com um papel mais ativo no tratamento de hemofilia, como eu disse, junto com a classe médica, numa colaboração com a Associação de Pacientes, com o Sistema Único de Saúde, aí com muita humildade, mas também com assertividade de poder estar trazendo esses avanços, de fazer mais pesquisa de hemofilia no nosso país, e com isso, com uma busca que une a todos nós. E quando há um objetivo comum, essas parcerias tendem a ser longínquas e de muito sucesso. E é o que eu espero que seja a parceria da Bayer com a comunidade que trata, que cuida, que zela pela hemofilia no Brasil. Eu queria, então, finalizar, Carlos, agradecendo mais uma vez você e o Correio Brasiliense por esse espaço. Doutora Margarete, por todo o seu trabalho, por ser uma referência, por estar aqui conosco. Acho que falamos de todos os pacientes brasileiros com hemofilia. Muito obrigado. Tânia, pelo seu trabalho incessante e por toda a experiência que você vai trazer aqui para nós. Vanessa, por trazer um aspecto importante também dessa discussão. E agradeço muito, então, por tornar uma realidade e desejo a todos um evento. Muito obrigado. Carlos, volta a você. Muito obrigado, senhor Adib Jacob, em nome do Correio Brasiliense. Lhe agradeço pela participação e pela oportunidade. Eu só posso concordar com o seu ponto de vista. Eu acho que o assunto é da maior importância, envolve não apenas a classe médica, mas a sociedade como um todo. Quer dizer, estamos falando de uma questão da maior importância para a sociedade brasileira, particularmente num momento tão delicado na saúde pública nacional. Quer dizer, nós todos sabemos, vocês sabem muito bem, o impacto que a pandemia provoca nas outras questões ligadas à saúde. E, naturalmente, isso também interfere no debate da hemofilia. Com isso, eu prossigo aqui com a nossa conversa, com o nosso encontro aqui, e palavra para a diretora da Divisão de Hematologia do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, doutora Margarete Ozelo. É um prazer recebê-la, por favor. Boa tarde a todos. Bom, para facilitar a nossa conversa hoje, eu preparei alguns
slides que eu acredito vai ficar mais fácil para a gente entender quando a gente fala sobre hemofilia. Bom, na verdade, toda vez que ocorre um trauma e uma lesão no vaso, existem vários mecanismos, uma rede é formada por diversas proteínas, formando um coágulo que acaba estancando aquele sangramento antes que ocorra, até que ocorra a cicatrização daquele vaso. No caso da hemofilia, uma das proteínas vai estar faltando nessa rede, nessa cascata da coagulação que nós chamamos. No caso, pode ser o fator 8, no caso da hemofilia A, ou o fator 9, no caso da hemofilia B. E nessa situação, o que nós vemos é que o coágulo não é formado e, portanto, o sangramento ele não é mais prolongado, já que falta a formação desse coágulo. Como foi dito, na verdade, em 2019, nós tínhamos no Brasil 12.960 pacientes com diagnóstico de hemofilia. Isso representa a quarta população mundial registrada de pacientes com hemofilia. Lembrando uma questão importante, o DNA que codifica tanto o fator 8 quanto o fator 9 está presente no cromossomo X. Lembrando que os homens têm apenas um cromossomo X, que é sempre herdado da mãe, e as mulheres têm 2 cromossomos X. Portanto, na maioria das vezes, mais de 98% dos casos de hemofilia ocorrem em homens que recebem essa mutação das mães. E isso é uma questão importante também durante a nossa discussão. Como eu falei, no caso da hemofilia, essa doença hereditária que acomete principalmente homens que possuem sangramentos, esses sangramentos, na sua maioria das vezes, ocorre tanto nos músculos como nas juntas ou nas articulações. Aqui, por exemplo, nas articulações, o que nós chamamos de hemartrose. Só para se ter uma ideia, 80% dos sangramentos num paciente com hemofilia ocorre nos joelhos, tornozelos ou cotovelos. Principalmente nos pacientes graves, aqueles que têm menos de 1% do fator na circulação, ou seja, a grande maioria deles não produz nada, ou do fator 8 ou do fator 9, e esses podem ter, inclusive, sangramentos espontâneos. Além disso, uma outra complicação importante quando nós falamos de hemofilia é o desenvolvimento de inibidores. Para a gente entender melhor os inibidores, se a gente pensar num paciente com hemofilia grave, que não tem essa proteína na circulação, seja ela o fator 8 ou o fator 9, só que ela precisa, durante cada sangramento, ela recebe essa proteína. O organismo, o sistema imunológico, acaba entendendo como uma proteína estranha, já que ele não produz. E por conta disso, alguns pacientes acabam desenvolvendo anticorpos que interferem na atividade ou do fator 8 ou do fator 9. E este produto deixa de funcionar, não consegue mais controlar o sangramento. Isso é um problema muito importante. Para vocês terem uma ideia, se a gente considerar os pacientes com hemofilia grave, que é a maioria dos pacientes, a cada 10 pacientes com hemofilia grave, nós temos pelo menos 3 pacientes que desenvolvem essa complicação. A presença dos inibidores, e daí o fator 8 não funciona mais, eles precisam de outros produtos para conquistar novamente a reposição da hemostasia, da coagulação. Então, o princípio do tratamento da hemofilia é muito simples. Falta uma proteína, eu reponho essa proteína no sangue. Ou seja, a gente tem produtos hoje muito seguros, são produtos tanto derivados do plasma humano, ou seja, doadores de sangue, que depois esse sangue é processado numa indústria e que inativa qualquer risco de transmissão de doenças e purifica apenas ou com fator 8 ou com fator 9. Esses produtos são amplamente utilizados há muitos anos e hoje são produtos extremamente seguros. A gente pode ter também os produtos chamados recombinantes, através de engenharia genética, e que não tem nenhuma presença de nenhum elemento, seja ele de origem animal ou humana, e também fazem o mesmo papel ou do fator 8 ou do fator 9. Mas uma questão importante é o tipo de tratamento que a gente tem.
Existem dois conceitos. Um é o chamado tratamento sob demanda. É aquele que é para controlar um sangramento. Ou seja, a partir do momento que esse menino ou esse homem tem um sangramento, ele recebe o fator para parar o sangramento. Mas o sangramento já aconteceu. No entanto, o ideal é nós fazermos a prevenção dos sangramentos, o chamado tratamento de profilaxia, onde o paciente recebe essa proteína deficiente, mantendo o nível na circulação sanguínea e evitando que os sangramentos ocorram. A profilaxia é o único tratamento que, de fato, é capaz de evitar a progressão das alterações nas articulações ou nas juntas, as chamadas artropatias. E aqui a gente tem algumas figuras de pacientes com diagnóstico de hemofilia e a evolução dessa complicação gravíssima nesses pacientes. Na primeira figura, nós temos um caso de um menino que teve um sangramento no joelho, chamado hemartrose, mas isso comumente evolui com uma inflamação local, a sinovite, que favorece novos sangramentos, até que aquela junta acaba sendo danificada de uma maneira irreversível, com diferentes graus de problema, e muitas vezes essas complicações podem levar a deformidades incapacitantes, como esse senhor que a gente acompanha aqui na Unicamp, que não conseguem mais esticar as pernas. Alguns pacientes acabam precisando, não conseguem mais deambular, andar adequadamente, ou mesmo esticar o braço por problemas no cotovelo, com dificuldade para se alimentar ou se vestir. Então, como eu falei, a profilaxia, que é esse tratamento de reposição com o intuito de prevenir o sangramento, tem algumas dificuldades. Uma delas é que tanto o fator 8 quanto o fator 9 tem um período que permanece na circulação do sangue, que a gente chama de meia-vida, bastante curta. Do fator 8 é em torno de 8 a 12 horas, do fator 9 é em torno de 12 a 24 horas. Portanto, para manter um nível seguro que previna os sangramentos, os pacientes com hemofilia, ainda quando muito crianças, aqui como esse bebê e esse outro menino, eles precisam receber o tratamento que é sempre por via endovenosa. Então, eles precisam receber uma injeção na veia para reposição dessa proteína. Algumas crianças, a gente precisa, inclusive, colocar catéter. Com o tempo, o que a tentativa é facilitar e treinar tanto os pacientes ou seus familiares, no caso dos pacientes ainda na infância, para que sejam capazes de puncionar uma veia e fazer essa infusão. Mas, obviamente, que isso é muito difícil, já que um tratamento profilático normalmente significa pelo menos 3 injeções na veia por semana. Isso mesmo na infância. E se você não consegue atingir esse tratamento adequado, como eu falei, nós temos as deformidades articulares, que muitas vezes são irreversíveis. Além disso, esse tratamento é um tratamento de alto custo. E, de fato, só cerca de 25% dos pacientes com hemofilia no mundo têm acesso a um tratamento adequado profilático. E isso é o que, conforme nesse cartaz da Federação Mundial de Hemofilia, representa 2 meninos com o mesmo diagnóstico, na mesma idade. Um é capaz de ter uma vida normal, andar de bicicleta, e o outro mal deambula com a ajuda de muletas. A diferença entre os dois é que o que está andando na bicicleta tem acesso ao tratamento. Em relação à hemofilia no Brasil, alguns marcos foram muito importantes. Um deles foi a instituição do Registro Nacional dos Pacientes com coagulopatias hereditárias, entre eles a hemofilia, o chamado Hemovida Web Coagulopatias, que foi instituído pelo Ministério da Saúde em 2009. Isso foi essencial para estabelecer as políticas públicas adequadas para o tratamento desses pacientes. Além disso, temos muito orgulho em dizer que o acesso aos produtos para o tratamento da hemofilia e as demais coagulopatias hereditárias no Brasil é
universal, ou seja, todos os pacientes, não importa onde eles moram no Brasil, têm acesso ao produto que é adquirido pelo Ministério da Saúde sem nenhum custo aos pacientes. Isso realmente é uma conquista enorme, e outras conquistas vieram, sendo que até 2012 o tratamento era sempre sob demanda. O que eu já falei não é o tratamento mais adequado, mas a partir de 2012 foram instituídos programas nacionais dando acesso a todos os pacientes que precisam, principalmente os pacientes graves, acesso à profilaxia, isso mesmo a profilaxia primária, que ainda na primeira instância, e para os pacientes com inibidores, a chamada imunotolerância, que é para a erradicação dos inibidores. A partir de 2013, foi disponibilizado também o fator 8 recombinante para todos os pacientes com hemofilia A, que na época tinham até 30 anos de idade, e hoje 70% do fator 8 adquirido no Brasil são de origem recombinante. Aqui, para se ter uma ideia, isso só foi possível porque de 2011 para 2013, mais que dobrou o quantitativo adquirido pelo Ministério da Saúde dentro do programa, passando de 1,45 unidades per capita de fator 8 para 3,4 em 2013, e atualmente estamos no nível de 4 unidades per capita de fator 8, graças a um imenso esforço em conjunto da Federação Brasileira de Hemofilia, dos profissionais de saúde envolvidos com esses pacientes e do Ministério da Saúde. Para se ter uma ideia do conceito que o fator 8 per capita significa, existem alguns parâmetros que nós podemos dizer que, para se ter com segurança um tratamento, pelo menos sob demanda, ou seja, onde todos os sangramentos são tratados, garantindo a sobrevivência do paciente com hemofilia, é calculado que nós precisamos cerca de 1 unidade por habitante de fator 8 por ano. Simplesmente para garantir o tratamento sob demanda. Por outro lado, se nós tivermos 4 unidades per capita por ano de fator 8, isso representa o quantitativo necessário para garantir a profilaxia e prevenir a artropatia nos pacientes com hemofilia. E como eu falei, desde 2019 nós atingimos esse patamar e hoje, de fato, a profilaxia está disponível para todos os pacientes que possuem risco de sangramento espontâneo. E aqui nós acompanhamos nesse gráfico a curva desde 2005 a 2015 sobre o incremento do quantitativo de fator disponível no Brasil. Mas o que há de novo para o tratamento de hemofilia? Bom, como eu falei, uma das limitações, tanto do fator 8 ou do fator 9, é que ele permanece um tempo relativamente curto na circulação. Hoje nós temos várias tecnologias, os chamados fatores de longa duração, que fazem com que esse fator fique mais tempo na circulação. Só para se ter uma ideia, aqui representado um dos fatores do produto, fator 9, se a gente comparar em azul um fator 9, que é a meia-vida normal, recombinante, e em cinza um outro produto com uma tecnologia que prolonga o tempo que esse fator 9 permanece na circulação. Essa diferença é de cerca de 5 vezes a meia-vida, ou seja, um paciente que precisava 2 a 3 infusões por semana, com uma única infusão por semana, ele consegue ter o mesmo nível de proteção. No entanto, os produtos de fator 8 de longa duração, hoje disponíveis, não tiveram o mesmo resultado. Como a gente pode ver aqui, o incremento dessa meia-vida, por algumas características do fator 8, não passou de 1,3 a 1,5 vezes a meia-vida observada. Mas nós temos uma nova tecnologia em que foram incorporadas 2 estratégias na molécula do fator 8, 2 tecnologias distintas ao mesmo tempo, e com isso houve um incremento novamente do fator 8 de 4 vezes comparado a um outro fator 8 que não tenha meia-vida estendida. Esse produto ele se encontra hoje em fase 3 em andamento, então
portanto, ele não está disponível no mercado. No entanto, nós temos diversos produtos de fator 8, de fator 9 de longa duração no mercado e o fator 8 de longa duração da primeira geração, como eu acabei de mostrar. A outra possibilidade é usar moléculas distintas. E para a gente entender isso, aqui, só para exemplificar, o fator 8 em laranja, dividido, é uma molécula que tem seus compartimentos, e aqui ele tem, a ação que ele faz é ligar uma das proteínas da coagulação, o fator 9 ativado, ao mesmo tempo que ele se liga com outro fator, que é o fator 10. Quando essa ligação acontece, o fator 8 junto com o fator 9 ativado consegue ativar o fator 10, e é isso que continua a cascata da coagulação. Obviamente, na ausência do fator 8, a gente não tem esta função e a coagulação fica interrompida. Foi desenvolvido um anticorpo monoclonal, ou seja, uma molécula totalmente diferente do fator 8, mas que tem a porção do fator 8, semelhante ao fator 8, se ligando ao fator 9 ativado e, ao mesmo tempo, se ligando ao 10, substituindo, assim, a ação que o fator 8 deveria realizar. Com isso, com um produto que é muito diferente, uma molécula muito diferente do fator 8, você tem a recuperação da função do fator 8. E a questão de ser diferente significa que ele não só pode ser utilizado em substituição para um paciente com hemofilia A, sem inibidor, mas também com aqueles que desenvolveram aquele anticorpo, o inibidor. E isso faz uma grande diferença. Para vocês terem uma ideia, aqui nesse primeiro estudo chamado HEAVEN-1, que incluiu pacientes com inibidor e que estavam usando profilaticamente outros produtos em substituição ao fator 8, sem ter muita eficácia em relação à prevenção do sangramento, com esse novo produto, que é de aplicação subcutânea, podendo ser uma vez por semana até uma vez por mês, foi obtido uma redução na frequência de sangramento da ordem de 79%. E o mesmo foi observado em pacientes com hemofilia A sem inibidor, que estavam fazendo uso de fator 8 profilaticamente. Quando eles passaram para esse novo produto, houve novamente uma redução de 68% da frequência dos sangramentos. E, finalmente, falando em inovação, o que a gente tem provavelmente de mais novo são os tratamentos baseados em terapia gênica. E para a hemofilia existem vários protocolos vigentes atualmente, nenhum produto já aprovado, mas vários estudos em andamento. O princípio é o seguinte: todos os tratamentos que eu falei até agora, a gente repõe ou a proteína ou uma molécula para fazer a ação e recuperar a coagulação. No caso da terapia gênica, a ideia é, ao invés de você repor uma proteína, você repõe a sequência do DNA que está deficiente naquele paciente numa célula que vai passar a produzir a proteína. A grande diferença aqui é que os outros tratamentos, se eu interrompo o tratamento, você perde o efeito. No caso da terapia gênica, se houver sucesso, as células que receberam essa sequência de DNA vão sempre produzir a proteína sem a necessidade de outras infusões. Todos esses protocolos, eles utilizam hoje um vetor que é o viral, que não causa nenhuma doença, que através de uma infusão única endovenosa, esse vetor viral, chamado AAV, transporta o material genético para o interior das células do fígado, que passam a produzir o fator. A ideia é o seguinte: sem a terapia gênica, como representado aqui, cada seta seria um momento de infusão do concentrado de fator. Nós temos momentos que a gente tem níveis do fator mais alto, até a próxima injeção, em que o nível está mais baixo. Mesmo com os fatores de longa duração, em que há uma diminuição da frequência dessas injeções, é possível notar que, se você interromper, você volta ao nível de não prevenção. No caso da terapia gênica, como aqui representado, é uma única infusão que, quando tem sucesso, você atinge um nível estável, prevenindo assim os sangramentos.
E muito brevemente, a gente tem vários estudos, e aqui é o resultado de um estudo de terapia gênica, ainda na fase 1 e 2, para hemofilia B, onde nós vemos os 10 pacientes que participaram, houve uma redução de 94% se eu comparar um ano antes deles receberem o tratamento com um ano depois que eles receberam o tratamento. E uma economia de 99% da quantidade de fator 9 que eles utilizam. Esse estudo está hoje em fase 3. E o mesmo a gente observa para os estudos de terapia gênica para hemofilia A, onde houve novamente uma redução de 96% da frequência dos sangramentos. Esse estudo de fase 1 e 2, com apenas 7 pacientes nessa dose, hoje já tem 4 anos de follow-up, mantendo realmente mais de 90% de redução dos sangramentos, e esse estudo hoje está em fase 3 e o Brasil participa de vários desses estudos de terapia gênica. Assim, eu poderia dizer que não há dúvida de que vários avanços aconteceram no Brasil, principalmente nos últimos 10 anos, dando acesso ao tratamento chamado de estado da arte, que é a profilaxia, para todos os pacientes que precisam desse tratamento, mas não há dúvida que hoje nós temos outras tecnologias, incluindo os produtos de longa duração, os anticorpos monoclonais e outras moléculas, além da terapia gênica. E esperamos, em breve, que esses tratamentos também sejam acessíveis aqui no Brasil. Mas o mais importante de tudo, eu sempre gostaria de frisar, que é garantirmos que todos tenham acesso ao tratamento. Muito obrigada. Muito bem, agradeço a participação da doutora Margarete Ozello, comentando, descrevendo de uma forma muito didática o avanço dos tratamentos relativos à hemofilia. Para quem está chegando agora, gostaria de lembrar, estamos realizando neste momento o Correio Talks, comentando sobre os avanços no tratamento da hemofilia no Brasil. Essa live é promovida pelo Correio Brasiliense com apoio da Bayer. Eu passo, antes de passar a palavra para Vanessa Tais, do Hospital Albert Einstein, eu gostaria apenas de informar que quem quiser participar dessa nossa live, por meio de perguntas, pode preencher o formulário que está disponível no nosso site correiobrasiliense.com.br/Correio Talks. Agora sim, eu passo a palavra para a Superintendente de Economia da Saúde do Hospital Israelita Albert Einstein, senhora Vanessa Tais. Por favor, bem-vinda. Muito obrigada, Carlos. Boa tarde a todos, boa tarde aos demais participantes, é um prazer estar aqui. E hoje eu vou falar um pouco, nesse contexto da hemofilia, mas também pensando no Sistema Único de Saúde como um todo, sobre como são feitas as incorporações de tecnologias ao Sistema Único de Saúde. Então, diante da necessidade de priorizar investimentos, porque por mais que a gente aumente os investimentos em saúde, a gente sempre vai ter um limite para esses gastos, porque existe um orçamento pré-definido, existe hoje um processo formal de avaliação e incorporação de tecnologias no Sistema Único de Saúde. Esse processo é gerenciado pela CONITEC, que é a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS, que avalia alguns parâmetros para definir se as novas tecnologias vão receber recomendação favorável ou não para a incorporação ao SUS. Quais são esses critérios hoje utilizados? O primeiro deles é a eficácia. Eficácia significa quanto que os novos tratamentos eles trazem ganho clínico para os pacientes quando comparados ao que já está disponível no Sistema Único de Saúde. Pensando no cenário da hemofilia, a gente teria que demonstrar que os novos tratamentos reduzem o risco de sangramento dos pacientes que recebem essas novas terapias. Então, essa seria uma forma de demonstrar a eficácia desses novos tratamentos. O segundo aspecto utilizado é o custo, que a gente chama, na verdade, de custo-efetividade, porque essas novas terapias muitas vezes vêm atreladas a custos adicionais de tratamento quando comparadas às terapias antes disponíveis. Então, a gente precisa avaliar qual é esse custo adicional e como é que ele se compara com o ganho clínico que as novas terapias trazem para os pacientes, para definir se aquela incorporação é o que a gente chama de custo-efetividade, o que significa que eu vou gastar um valor adicional, mas eu espero ter um retorno clínico, em termos de benefício para os pacientes,
que seja compatível com esse gasto adicional. E, por último, é avaliado o impacto orçamentário dessas novas terapias. Então, considerando o número de pacientes que são elegíveis a receber esse novo tratamento e qual é o custo adicional necessário para incorporar essa tecnologia, é feita uma estimativa de impacto no orçamento para a incorporação desses produtos. Qual é a diferença quando a gente pensa nas coagulopatias, dentro desse cenário, incluindo as hemofilias, quando a gente compara a outras doenças? É que existe um orçamento dedicado da Coordenação Geral de Sangue e Hemoderivados para a aquisição desses produtos. Então, o lado positivo disso é que a incorporação dessas novas terapias não concorre, em termos de orçamento, com a incorporação de terapias para outras condições clínicas. Porém, sempre a gente tem um limite para essa incorporação, né? Sempre no final, esse orçamento vai ter sempre um limite que precisa ser respeitado. Então, a gente sempre também vai ter a preocupação do gasto adicional para saber se ele cabe dentro desse orçamento do Ministério. Então, quando a gente pensa nas avaliações recentes dos pedidos de incorporação para tratamentos relacionados à hemofilia, que foram avaliados pela CONITEC, pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS, a gente vê que houve pedidos de incorporação de fatores recombinantes. Então, no final, ao longo do ano de 2019, por exemplo, houve pedidos de incorporação de 2 fatores recombinantes de longa duração. E quando a gente olha um para pacientes com hemofilia B e outro para pacientes com hemofilia A com inibidores, e quando a gente vê os motivos que a CONITEC dá para não recomendar a incorporação, eles foram muito ligados a esses aspectos. Primeiro, ao aspecto de demonstrar a eficácia, comparando esses novos fatores com os fatores derivados de plasma ou os fatores de curta duração disponíveis no Ministério da Saúde. E aí a gente tem um desafio, porque nem sempre os estudos clínicos realizados para as novas tecnologias, eles usam como comparação o que a gente tem como padrão de tratamento no Brasil. Então, a gente tem que pensar que o desenvolvimento das tecnologias é global. Então, a gente tem estudos multicêntricos feitos em vários centros no mundo. E o que é escolhido como comparador desses estudos? O que é o tratamento de referência na maior parte de países que participam ou onde se pretende incorporar essas tecnologias. O que nem sempre reflete a prática daqui. Então, o primeiro desafio nessa demonstração de eficácia é como é que a gente compara o resultado clínico que foi obtido, muitas vezes em centros europeus, norte-americanos, com o cenário de tratamento no Brasil. Mas esse foi um ponto de crítica que a CONITEC fez a esses pedidos de incorporação. E o segundo ponto foi relacionado ao impacto orçamentário, porque as terapias teriam um custo adicional. E um ponto que eu acho que é bem relevante no cenário de incorporação de tecnologia é como é que a gente estima a população elegível a esse tratamento. Porque a gente precisa definir qual é o tamanho dessa população para a gente calcular quanto que do orçamento vai ser gasto com essas novas terapias. É uma vantagem quando a gente tem um registro de pacientes, como a doutora Margarete comentou, existe um registro de pacientes com coagulopatias no Brasil. Claro que a gente sempre tem que avaliar se a forma de diagnosticar esses pacientes está adequada, para garantir que todos os pacientes que tenham a doença sejam corretamente diagnosticados e possam ter acesso a um tratamento adequado. Mas a partir desses registros de pacientes, a gente consegue estimar quantas pessoas seriam elegíveis a serem tratadas com esses novos fatores de longa duração ou com terapias gênicas futuramente, quando a gente tiver essa incorporação. Então, isso é uma vantagem também, né? A gente ter esses dados de registro, que foi um outro ponto de crítica dessas avaliações da CONITEC, da dificuldade de estimar essa população-alvo de uma forma específica e, com isso, estimar o impacto da incorporação dessas novas terapias. E recentemente, na verdade, no final de 2019, houve uma recomendação favorável à incorporação do emicizumab para os pacientes com hemofilia A inibidores. E quando a gente vê os motivos também para essa recomendação favorável, eles foram muito pautados em ganho de qualidade de vida. Então, houve um estudo comparando os pacientes tratados com o produto versus pacientes que ou não recebiam agentes de bypass, depois de terem falhado, na verdade, era esse subgrupo de pacientes que tinham inibidores, que tinham
recebido o protocolo de imunotolerância, mas que tinham falhado esse protocolo, então era uma terapia após a terapia inicial disponível no protocolo do Ministério da Saúde para pacientes com hemofilia A e inibidores. Então, para esses pacientes, a recomendação foi muito pautada na questão do ganho de qualidade de vida e da comparação de custo desse novo produto com lentes de bypass que estariam sendo usados para esses pacientes que falharam ao protocolo de imunotolerância. Então, vejam que as decisões elas são sempre pautadas nesses dois grandes aspectos, que são de eficácia das novas terapias e de custo. Então, pensando nos fabricantes de novas tecnologias que almejem a incorporação dessas tecnologias no Sistema Único de Saúde brasileiro, um ponto crítico a se considerar na fase de desenvolvimento dessas tecnologias, considerando que o Brasil é um país que tem um número muito grande de pacientes com hemofilia, quando se compara a outros países, seria pensar se essa fase de desenvolvimento ela contempla essas comparações clínicas que sejam suficientes para demonstrar a eficácia da tecnologia no cenário brasileiro. E, enfim, eu queria trazer um tema que eu acho que, no caso das coagulopatias, e aí pensando no caso especificamente da hemofilia, que a gente está discutindo, seria uma oportunidade, que são os novos acordos de compartilhamento de risco. Esses são acordos que são estabelecidos entre o fabricante e a fonte pagadora, no caso, o Ministério da Saúde, para reduzir as incertezas relacionadas à incorporação das tecnologias. Então, para trazer para o cenário da hemofilia, né? Vamos imaginar que a gente está falando da incorporação de um novo fator que tenha demonstrado nos estudos clínicos, ou de uma nova terapia que tenha demonstrado nos estudos clínicos reduzir a taxa de sangramento dos pacientes e, consequentemente, o uso de fatores para controlar esses sangramentos. E aí esse produto é implementado, vamos supor que ele seja incorporado ao Ministério da Saúde. E o que a gente gostaria de saber? Será que esse fator usado no mundo real, com os pacientes brasileiros, ele tem a eficácia esperada com base no estudo clínico que foi utilizado para justificar a incorporação? Se sim, a incorporação segue normalmente, o produto é reembolsado de forma convencional, mas o que pode acontecer? Pode ser que a eficácia na prática seja menor do que o que seria esperado com base no estudo clínico. Então, se esse for o cenário, pode haver um acordo para que, por exemplo, parte do custo de tratamento desses pacientes que tiveram uma eficácia menor do que o esperado seja devolvido ao Ministério da Saúde na forma, por exemplo, de bonificação de produtos. Isso seria um modelo para reduzir a incerteza relacionada à eficácia desses tratamentos. Mas também existe um tipo de acordo desse em que se define um teto de gasto para o Ministério da Saúde, porque às vezes a gente também tem incerteza relacionada ao número de pacientes que efetivamente vão ser elegíveis a utilizar a nova terapia. Mas como mensagem final, eu deixo que, para que haja a possibilidade de incorporação de uma nova tecnologia, seja ela um novo fator recombinante de longa duração, seja uma terapia gênica, há que se demonstrar a eficácia dessas terapias em comparação ao que existe no Sistema Único de Saúde e o quanto que há de expectativa de aumento de custo com a incorporação dessas tecnologias, para que se avalie se esse custo adicional caberia ou se teria como ampliar esse orçamento para que caiba essa nova tecnologia dentro do orçamento da coordenação de sangue e hemoderivados hoje, que financia esses tratamentos para os pacientes com hemofilia. E também deixar uma mensagem de que dentro desse processo de avaliação de novas tecnologias pela Conitec, existe a possibilidade de participação ampla da sociedade, tanto fabricantes, quanto médicos, especialistas, quanto representantes de prestadores de serviços de saúde e, claro, os pacientes. Então, que é muito importante que se conheça desse processo que a Conitec desenvolve e que vocês participem contribuindo nessas consultas públicas sobre a avaliação das novas tecnologias, seja com contribuições técnicas, em que vocês enviem dados de evidências clínicas que comprovem e que deem sustentação à eficácia daquela tecnologia, quanto com relatos de pacientes que tenham tido a experiência de utilizar essas novas tecnologias ou que tenham desafios com o tratamento atual e que possam ser superados com essas novas tecnologias.
Então, essa era a mensagem que eu queria trazer e fico à disposição para perguntas. Obrigada. Muito obrigado, Vanessa Tais, superintendente de Economia da Saúde no Hospital Israelita Albert Einstein. Eu estou só lembrando a todos aqui que nós estamos no meio da nossa conversa sobre os avanços no tratamento de hemofilia no Brasil. Esse é um Correio Talks promovido pelo Correio Brasiliense com o apoio da Bayer. Nós, primeiramente, ouvimos as palavras do presidente da divisão farmacêutica da Bayer no Brasil e na América Latina, o senhor Adib Jacob. Em seguida, ouvimos o painel da doutora Margarete Ozelo, diretora da divisão de hematologia do Departamento de Clínica Médica da Universidade de Campinas. E acabamos de ouvir agora a participação de Vanessa Tais. Volto a lembrar, mais uma vez, a quem estiver nos assistindo, que é possível participar do nosso programa aqui por meio de envio de perguntas. Tá? Nós temos um formulário que pode ser preenchido no nosso site correiobrasiliense.com.br/Correio Talks. Passo a palavra agora à nossa convidada seguinte, a presidente da Federação Brasileira de Hemofilia, doutora Tânia Pietrobelli. Por favor. Boa tarde a todos. Obrigada pela oportunidade de estar aqui divulgando informação, que é o mais importante para que todos tenham realmente acesso ao tratamento adequado depois de conquistado. Bom, a Federação Brasileira de Hemofilia é a representação legítima e oficial da hemofilia no Brasil. Foi criada em 1976 por um grupo de pais que foram depois construindo associações em cada estado e filiando a Federação Brasileira de Hemofilia para fortalecer a nossa luta. Então, hoje nós temos 25 associações filiadas, associações estaduais, uma por estado. Isso é extremamente importante porque o Brasil é imenso e nós temos que trabalhar em cada estado. O trabalho da Federação de Hemofilia, a nossa missão é advogar pelo melhor tratamento para todos, porque não adianta privilegiar uns e deixar outros de lado. Nós temos conseguido, graças ao trabalho conjunto e muito parceiro, como a doutora Margarete Ozelo falou, com Ministério da Saúde, Coordenação Geral de Sangue e Hemoderivados, que é a coordenação dentro do Ministério. Nós temos uma coordenação só para as coagulopatias hereditárias, Tribunal de Contas da União, Ministério Público, os hemocentros, os profissionais de saúde. Todo esse grupo sempre trabalhou nesses 44 anos em parceria. A gente se reúne para debater qual é a melhor solução para que o tratamento chegue a todos. Então, em 2009, nós ainda tínhamos um tratamento de demanda, como a doutora Margarete Ozelo falou. Unidos, esse grupo todo, chegamos ao Tribunal de Contas da União, pedimos para fazer uma avaliação do país, por que ainda no Brasil não tínhamos o tratamento preventivo. O Tribunal de Contas da União chegou à conclusão de que, se o tratamento da hemofilia tem um alto custo, o não tratar, o custo é ainda maior para o governo. A partir daí, reunimos todo esse grupo de novo, a Federação Brasileira de Hemofilia foi até a Comissão de Orçamento no Senado, que é onde se decide o orçamento de tudo. O orçamento que o Ministério sempre apresentava não era aprovado totalmente. A partir do contato da Federação Brasileira de Hemofilia, mostrando ao senador, o presidente da Comissão de Orçamento, da importância de dar um tratamento preventivo, levamos imagens de pessoas que fizeram tratamento preventivo e que não desenvolveram sequelas,
e imagens de pessoas que não trataram e desenvolveram sequelas sérias, além da dor e sofrimento, também o custo era maior. A mesma imagem que a doutora Margarete Ozello mostrou, com tratamento, sem tratamento, mas a gente levou, claro, um exemplo do Brasil. A partir daí, os senadores entenderam que era extremamente importante blindar o orçamento e triplicar o orçamento, já que naquela época nós tínhamos uma unidade per capita, que era tratamento de sobrevivência. Só não deixava morrer, mas as pessoas se tornavam deficientes físicas. Com isso, nós conseguimos, final de 2009, isso. Em 2011, nós já conseguimos aumentar o orçamento. Em 2012, nós já tínhamos o orçamento triplicado. Atingimos, então, 3 unidades per capita, mais até do que 3 unidades per capita. E hoje nós temos 4 unidades per capita, graças à luta conjunta e o grande esforço da Federação Brasileira de Hemofilia. Então, queria dizer aqui que a representação de pacientes é extremamente importante e que deve trabalhar sempre em parceria. Sempre. Bom, nós temos 4 unidades per capita. Nós queremos chegar a 6 unidades per capita, né? Que é o ideal, que é o que é preconizado pela Federação Mundial de Hemofilia. Mas, para atingir as 6 unidades per capita, nós precisamos da conscientização dos pacientes e familiares também. Por quê? Se o paciente não fizer o tratamento conforme a prescrição, conforme a orientação médica, e não participar desta decisão, pacientes e familiares devem participar da decisão do seu tratamento, nós não podemos pedir para o governo aumento de unidades per capita. Para isso também, a gente é muito parceiro também da indústria farmacêutica, sem perder a nossa identidade. Nós jamais vamos advogar por empresa nenhuma, deixar claro aqui, nós advogamos pela saúde dos pacientes e pelo melhor tratamento. Para que a gente consiga comprar mais medicações, ter mais opções, é extremamente importante que mais empresas participem das licitações, das compras, porque isso vai baratear o preço das medicações. E a gente sempre fala para a indústria farmacêutica que ela tem responsabilidade social. E por isso que deve, junto com o Ministério da Saúde, representação de pacientes e profissionais da saúde, chegar a um acordo onde, claro que uma empresa não é beneficente, mas ela pode ajudar a ter um valor, aquela medicação ter um valor compatível que a gente possa comprar sem perder o tratamento para todos. Por quê? O Brasil tem um tratamento pelo SUS, como a doutora Margarete falou, não tem um paciente que não tenha o tratamento pelo SUS, ele é só distribuído pelo SUS mesmo, e independente da idade. Acredito que seja o único país que tenha tratamento para todos, independente da idade. Existem países que, quando chega aos 18 anos, eles passam a demanda. Nós não, porque a hemofilia até o momento não tem cura, e a gente sabe que a prevenção é o que vai deixar a pessoa sem sequelas e sem dores. Falo muito isso, falamos, né? Eu falo em nome da federação e das 25 associações, que
o paciente é muito responsável, o pai e a mãe têm uma responsabilidade imensa na busca do tratamento adequado, já que seus filhos não têm poder de decisão. Por isso, a importância do bom relacionamento da família com o Hemocentro, com a Federação Brasileira de Hemofilia, com as associações estaduais, busca de esclarecimento, busca de informação. Nós temos redes sociais com todas as informações fidedignas aprovadas pelo nosso comitê de assessoramento técnico, onde a doutora Margarete Uzzello, que é referência mundial, faz parte. Doa seu tempo para nós. Queria também dizer que o Brasil tem que também repensar suas políticas. A gente sabe que hoje existem medicações a um preço bem melhor. Acredito que o Ministério da Saúde deveria reunir toda a indústria farmacêutica, todas juntas, e chegar a um acordo para ver como se consegue baratear essa medicação. Como Vanessa Taik falou, o orçamento é finito. A gente ouve muitas pessoas falando que mas são nossos impostos. Mas com nossos impostos, se forem bem gastos, isso aí a gente não deve se envolver em política nesse momento, mas exigir os nossos benefícios, sim, mas com responsabilidade. Então, se o nosso orçamento é finito, acredito que o Ministério, de tempo em tempo, tenha que rever suas políticas, graças à nossa luta incansável. Realmente, nós temos um orçamento próprio, dentro de uma coordenação própria, nós temos um sistema de registro de pacientes que, acredito, ele é referência mundial de hemofilia. Por quê? Com um registro adequado, nós podemos pensar na compra das medicações, porque sem dados, nós nunca vamos conseguir fazer uma aquisição adequada com um custo adequado também e com otimização de recursos, sem perder recursos, sem faltar medicação e sem deixar vencer medicações, né? Porque a gente sabe que é uma medicação cara. Isso, ninguém nasce com hemofilia porque quer. Então, todo mundo tem direito, mas também nós somos responsáveis por isso. Lembrar que a luta da Federação Brasileira de Hemofilia nós temos uma diretoria, uma representação nos estados, mas a luta deve ser de todos. Quando foi falado em incorporação, nós temos uma orientação de como as pessoas podem participar, podem e devem, de uma consulta pública. Foi o que foi feito na última consulta pública, tivemos sucesso, mas então todos dentro do seu limite, né, de tempo e de conhecimento, mas o conhecimento é possível ser adquirido, sim. Todo mundo tem essa responsabilidade de buscar conhecimento. Então, nós precisamos avançar. Nós ainda não temos fatores de longa duração que são possíveis de trazerem para o Brasil. Aí, a indústria farmacêutica precisa ser parceira, ter interesse, o Ministério ter interesse e a gente contribuir com nossa experiência do quanto a qualidade de vida vai melhorar, como Vanessa falou. Nós tivemos, então, com todos esses avanços no tratamento da hemofilia, nós fomos premiados em 2014, durante um congresso do país que mais avançou
em curto período de tempo, comparado a 50 anos de existência da Federação Mundial de Hemofilia e comparado, nesse momento, a 127 países. Então, é muito trabalho, é um trabalho voluntário, sério, responsável. A gente trabalha com muita ética, mas a gente precisa da participação de todos, porque essa é uma decisão de todos. Ministério da Saúde, associações, centros de tratamento. Nós temos um fluxo que não existe em país nenhum. Nós temos a compra centralizada pelo Ministério da Saúde, que distribui, e aí consegue um valor bem menor, sendo uma compra centralizada, consegue um controle melhor e consegue que mesmo estados que têm mais dificuldade financeira recebam o melhor tratamento, igualzinho a qualquer outro estado. Isso é extremamente importante. Então, esse fluxo vai para o hemocentro coordenador, tem um hemocentro coordenador em cada estado, esse hemocentro coordenador distribui para os hemonúcleos no interior, para que esse tratamento chegue mais próximo da casa dessas pessoas, com a possibilidade ainda de capacitar as UBSs, a saúde da família também pode ser capacitada, tem que encontrar uma forma. Também conquistamos, que eu esqueci de falar, tratamento para 1 mês domiciliar. Isso diminui a frequência do paciente, segundo a Federação Mundial de Hemofilia, em 400%, às vezes, as visitas ao hemocentro. Isso faz com que o hemocentro, os serviços públicos fiquem desafogados e eles possam concentrar seu atendimento às pessoas que realmente descobriram a hemofilia, estão necessitando de uma atenção maior. Isso é muito importante. 78% o tratamento domiciliar e a profilaxia diminui, em média, 78% a 85%, a ida ao hospital, a falta à escola, a falta ao trabalho, etc. Então, nós precisamos, sim, fazer um trabalho conjunto e esperamos que o governo reveja certas políticas. A nossa política pública é muito boa, mas a forma de aquisição das medicações. Dizer também que nós temos no Brasil, aprovados pela Anvisa, as empresas extremamente sérias e que trazem, em relação à produção da medicação, são medicações confiáveis, não tem risco de contaminação, sejam derivadas do plasma, ou sejam recombinantes, ou de outras tecnologias. Isso nos alegra muito, porque nós vimos esses tempos no Equador a tentativa de entrar uma medicação que não era aprovada por nenhuma agência de controle. Então, as nossas agências de controle são extremamente rigorosas, a Anvisa é extremamente rigorosa, a Conitec é extremamente rigorosa, o Ministério da Saúde também. Eu sou muito positiva e falo isso em nome de toda, eu falo eu, mas estou falando em nome da Federação Brasileira de Hemofilia, que a gente tem que repensar, quer dizer, não é repensar, é pensar em avanços, em ir melhorando cada vez mais em todos os sentidos. Nós temos vários programas educativos, nós temos um programa educativo chamado Eu no Controle, porque com a possibilidade da medicação hoje para todos e para o tratamento preventivo, ainda a gente vê pessoas desenvolvendo sequelas, crianças desenvolvendo sequelas. Então, nós precisamos
cuidar muito disso, para que não aconteçam mais essas situações. Temos um programa chamado Minha Opinião, que orienta como utilizar a ferramenta da consulta pública quando vem novas medicações. Então, peço que todo mundo acesse as nossas redes sociais, onde tem toda a informação detalhada, pessoas até de outras coagulopatias se beneficiam disso. Nós temos um programa também chamado Tugui, que é uma plataforma informacional através de um aplicativo que não é ligado a nenhuma empresa, é uma plataforma realmente da Federação Brasileira de Hemofilia, apoiada pela Federação Mundial de Hemofilia, para que o tratamento chegue lá na ponta, a orientação. Por exemplo, a pessoa mora do outro lado do rio, não tem como chegar no hemocentro, o médico pode fazer um tratamento medicina à distância? Pode, pelo menos para as primeiras orientações. Então, nós temos programas maravilhosos. Esse projeto Tugui estará em 8 estados esse ano, e o ano que vem nós faremos para todo o Brasil. Então, nós esperamos a colaboração da indústria farmacêutica, do Ministério da Saúde, da classe médica, como a gente sempre tem visto, e da imprensa. Correio Brasiliense, vocês estão fazendo um lindo trabalho. Espero que nós tenhamos mais oportunidades de fazer informação, educação através de vocês. Já fica aqui a minha proposta e é isso aí. O nosso trabalho é conjunto, a imprensa tem muita responsabilidade, sim, porque hoje em dia a facilidade de comunicação permite com que qualquer pessoa, independente de onde resida, classe social, tenha acesso à informação. E a informação é tudo. A informação é que dá a dignidade do ser humano, porque ele vai poder decidir sua vida da forma que ele puder. Bom, com isso, eu agradeço as palavras da Tânia Pietrobelli, ela é presidente da Federação Brasileira de Hemofilia. Com isso, quem está chegando agora, gostaria de informar que nós, aqui do Correio Brasiliense, nós estamos promovendo uma live, um painel ao vivo, que trata sobre os avanços do tratamento de hemofilia aqui no Brasil. Nesse momento, já tivemos a participação do senhor Adib Jacob, presidente da Bayer na América Latina, a Bayer está apoiando esse evento aqui. Tivemos também a participação da Margarete Ozello, doutora Margarete Ozello da Unicamp. Ouvimos também a participação de Vanessa Taish, do Hospital Israelita Albert Einstein, e agora acabamos de ouvir Tânia Pietrobelli, da Federação Brasileira de Hemofilia. Gostaria mais uma vez de reforçar que aqueles que estiverem interessados em participar podem enviar perguntas para o nosso site, correiobrasiliense.com.br/Correio Talks. Preencha o formulário, envie o seu questionário, de preferência se identificando, dizendo inclusive da cidade de onde você está assistindo, que temos a oportunidade de enriquecer essa nossa conversa aqui. Muito bem. Eu passo agora para o segundo momento desse nosso encontro aqui. Ouvimos a participação dos nossos convidados e eu gostaria agora de passar para a sessão de perguntas que alguns de nossos internautas aqui estão encaminhando para nós. Evidentemente que uma pergunta vai ser dirigida a um dos participantes, mas naturalmente nada impede que quem quiser fazer uma parte pode naturalmente entrar na conversa, não tem problema nenhum. Eu vou começar, então, com a doutora Margarete Ozello. Tem aqui... Ozello, enfim, eu não sei como a senhora prefere, mas Ozello, né? Muito bem. Eu vou começar com a senhora, então. Tem uma pergunta aqui que não está identificada, mas eu acho que ela é bastante pertinente
e com isso também ela eventualmente pode servir de introdução para a participação dos outros. Dizendo aqui especificamente sobre o SUS. A pergunta é a seguinte: por que o SUS só oferece hoje um tipo de tratamento? Não seria o caso de termos mais opções para o médico escolher qual processo seria mais adequado ao paciente? Bom, muito obrigada pela pergunta. Eu acho uma pergunta muito pertinente e acho que tem a ver com tudo do que foi discutido, inclusive abordado profundamente pela Vanessa. Como eu mostrei, quer dizer, nós temos outras alternativas e hoje até com uma tecnologia mais avançada, com eficácia semelhante ou algumas vezes até superior, mas quando a gente pensa, como bem dito pela Vanessa, é sempre uma questão de custo-efetividade. O tratamento hoje da hemofilia no Brasil, eu não tenho dúvida, como já foi dito e muito bem explorado pela Tânia, quer dizer, teve um avanço que foi realmente, inclusive, parabenizado e mundialmente como um dos grandes avanços e hoje é modelo para vários países numa situação semelhante ao Brasil. Mas temos que avançar. Eu também concordo que a abertura, inclusive em processos licitatórios de outros produtos, nós só temos a ganhar. E nisso, eu acho que a hemofilia também é um exemplo desta participação da sociedade, aqui representada pela Tânia, mas é um exemplo de que como a sociedade, os representantes de paciente, têm um poder decisório extremamente importante em termos de políticas públicas em nosso país. Esperamos que haja abertura e que possa ser incorporado outros tratamentos e mesmo abertura para tratamentos semelhantes, apenas com a abertura dos processos licitatórios. Muito bem. Eu gostaria apenas de acrescentar aqui que, como vocês já puderam observar, infelizmente não tivemos a participação de um representante do governo, mas estava no nosso planejamento aqui. Nós, Correio Brasiliense, da produção do Correio Talks, nós convidamos o Dr. Rodolfo Duarte Firmino. Ele é coordenador geral de sangue e hemoderivados do Ministério da Saúde, mas recebemos ontem a informação de que ele não poderia vir. Tentamos, junto ao Ministério da Saúde, saber se poderia ser enviado um substituto, se algum substituto poderia participar nesse encontro, mas infelizmente não foi possível. Gostaria de deixar registrado aqui, porque foi divulgado que haveria uma participação do governo, naturalmente para enriquecer o debate. Eu acho que ficou muito claro aqui na nossa conversa que o governo tem um papel essencial na execução de políticas públicas que venham beneficiar brasileiros com hemofilia. Infelizmente, ele não pôde participar. O espaço fica aberto, naturalmente, para quando o governo quiser fazer as suas ponderações, seja aqui, se for possível, ou em outro momento. Eu passo, então, para a pergunta seguinte, uma pergunta dirigida a Vanessa Tais, que diz, a pergunta é da Soraya Peixoto, de Fortaleza. Ela pergunta o seguinte: como avaliar a efetividade de uma parceria para o desenvolvimento produtivo, tem uma sigla PDP, que ainda não foi concluída, e as vantagens e desvantagens de abertura do mercado do fator 8 em prol do paciente? Bom, eu acho que quando se pensa em parceria de desenvolvimento produtivo, a ideia original de todas as PDPs seria um avanço do Parque Tecnológico Nacional, né, e que a gente pudesse, uma vez tendo essa tecnologia transferida, reduzir os custos de produção dos fatores. Claro que essas precisam ter os seus prazos respeitados e seguidos para que esse objetivo inicial seja alcançado. Então, pensando do ponto de vista conceitual, como eu avaliaria, ou como se avaliam as PDPs, né, do ponto de vista de cronograma de implementação. Então, o primeiro fator de sucesso de uma PDP é que ela realmente seja implementada como planejado, e aí eu entendo que a gente tem aí um cenário complicado de implementação no caso da hemofilia, e depois implementa, que a gente possa avaliar o quanto que da utilização nacional desse produto que teve a sua transferência concluída está sendo fornecido pela PDP
e o quanto que isso implica em termos de redução de custos, né? Porque aqui é o grande objetivo inicial, é você ter essa redução de custos, e claro que você tem o objetivo também de que esse avanço permitido pela transferência de tecnologia no Parque Tecnológico Nacional permita a realização de desenvolvimentos nacionais, né? Então, a gente tem exemplos de transferência de tecnologias bem-sucedidas em vacinas, por exemplo, que depois levaram a desenvolvimentos nacionais de vacinas. Então, eu acho que esse é o plano original de uma PDP e é assim que ela deveria ser avaliada. Muito bem. Eu passo agora para uma pergunta. Pois não? Pode falar. Pois não. Em relação, realmente, assim, a PDP, em relação à hemofilia, a gente sabe que tem um atraso imenso, né? Um custo muito alto também, de plasmático já fazem 18 anos que essa PDP não avança, né? Então, isso é um dinheiro e qualidade do produto, e teve sérios problemas. Eu acho que a gente tem que ser bem sinceros e abertos. É uma questão muito séria. Todo mundo deve saber que já se perdeu plasma, que já situações muito, muito desagradáveis, né? Fora outras situações, né? Mas o recombinante também, a transferência de tecnologia são 8 anos já de transferência de tecnologia e não se tem visto resultado. O problema das PDPs é que, no momento que transfere uma tecnologia com tanta demora, 8 anos, no caso do recombinante, 18 do plasmático, apesar de que o plasmático não vai suprir a necessidade mínima. O plasma vai ser usado mais para imunoglobulina e albumina, que tem falta em todo mundo. Tomara que agora alguém assuma com responsabilidade para a utilização desse grande bem, que é o plasma. Em relação ao recombinante, preocupa muito, já que 70% da população com hemofilia utiliza o recombinante. Nos preocupa porque uma PDP de tanto tempo, nós vamos perder a oportunidade de ter tratamentos mais avançados. Independente de quem está transferindo a tecnologia, já mudou, várias empresas já mudaram, isso não se refere à empresa, mas eu acredito que tenha que se rever, porque todas, em relação ao paciente, aos recursos disponíveis nos orçamentos, se poderia comprar medicações mais avançadas com valores, inclusive, inferiores. Por isso que é prejudicial, sim, como a Vanessa falou, essa demora na transferência de tecnologia. Eu acho que, e a gente sabe de outros casos, de outras tecnologias, eu acredito que o governo tenha que realmente rever o que é benéfico para o país e para os pacientes, para que isso não cause um impedimento de avanço nos tratamentos. Doutora Margarete Osella, a senhora teria alguma coisa a complementar sobre esse ponto específico, a questão que envolve transferência de tecnologia, barateamento, digamos, dos tratamentos para hemofílicos? Sim, acho que esse é um ponto muito importante e delicado, referente a esse programa, justamente porque, como a Tânia bem pontuou, em relação aos produtos recombinantes, com esse atraso de 8 anos na efetivação dessa transferência, hoje nós temos produtos que já estão com uma tecnologia mais avançada. Então, realmente é questionável, sobretudo, o investimento realizado nesse período todo. Tem uma outra questão que é importante, a Tânia também tocou nesse
nesse ponto, que é a questão dos plasmas, que são o plasma excedente dos bancos de sangue. Isso é muito importante. Mas, para você transformar esse plasma excedente do banco de sangue em fator 8 ou fator 9, a tecnologia ela é um pouco mais complexa e ela também representa um quantitativo para você produzir isso, que realmente ele vai ser muito ínfimo em relação à necessidade do Brasil de fator 8 e de fator 9. Por outro lado, o plasma excedente, que hoje não está sendo utilizado de forma de uma forma mais otimizada, ele poderia, sem dúvida nenhuma, suprir ou pelo menos atender grande parte de outros produtos derivados de plasma, como a Tânia disse, que é da imunoglobulina e da albumina. Isso já seria uma questão importantíssima, inclusive para os bancos de sangue, e eu aqui represento um deles. Então, são duas questões importantes, mas são várias indústrias que iniciaram. A questão toda, e eu acho que o ponto que permanece, é o investimento que já foi realizado. No entanto, sem perder foco no investimento que já foi realizado, nós temos que pensar no futuro. E talvez, sem dúvida nenhuma, o impedimento disso abrir para licitação, para outros produtos, para também incorporar novos produtos, coloca este programa numa situação muito delicada e complexa, e isso tem que ser revisto. Isso é muito importante que seja revisto. Esse é um ponto interessante que eu gostaria de fazer uma pergunta que pode ser respondida tanto pela Vanessa Tais, como também pela doutora Margarete Ozello, e naturalmente pela Tânia Petrobelli, que é o seguinte: falamos, hoje o Brasil, em 2019, está nesse patamar de 4 unidades per capita. A Tânia comentou que existe uma meta, um ideal de 6 unidades. A minha pergunta é: como chegar nesse patamar e qual o impacto disso no orçamento? Que aí entra um pouco nessa questão que a Vanessa estava comentando. Quer dizer, como viabilizar um orçamento para se chegar a esse patamar de 6 unidades? Essa pergunta é aberta para quem quiser responder. Bom, eu posso iniciar com uma questão importante. Quer dizer, eu mesma comentei durante a minha apresentação sobre os objetivos e o alvo de unidades per capita. É importante lembrar que todas essas definições, e isso ainda é utilizado, foi obviamente antes dessa mudança recente da forma como a hemofilia é tratada, com outras alternativas. Então, eu acredito que o quantitativo dos produtos que nós temos hoje, ele supre as principais necessidades. Eu acho que agora a gente tem que partir em questão da prioridade e de otimização do tratamento, por exemplo, para aquele grupo de pacientes cujo tratamento, a eficácia ainda não é a mesma do que outros pacientes com outras complicações. O grupo principal nesse sentido são os pacientes com inibidor, e a incorporação de uma molécula diferente dos produtos de bypass, isso vai fazer uma grande diferença para esses pacientes com inibidor. Não acredito que a gente está preparado, por exemplo, para substituir o emicizumab, aquela molécula, aquele anticorpo que eu mostrei, para pacientes sem inibidor, mas talvez no futuro, se o custo do tratamento permitir, isso tem que ser considerado. Então, são essas questões que eu acho que dentro de um programa, a ideia é otimizar os recursos. É um programa que ele é muito bem atendido, mas sem dúvida nenhuma ele pode melhorar. Mas eu acho que também é importante a gente priorizar as questões não atendidas dentro desse aspecto. Essa é a minha opinião pessoal. Eu gostaria de falar também, sim, concordo plenamente, não tem como não concordar com a doutora Margarete, né? Sempre muito ponderada e correta, sabe, em defesa dos pacientes, do melhor para os pacientes. Então, na verdade, nós temos pacientes com maior necessidade, os que a gente vai atender agora, os que desenvolveram inibidor e não responderam ao tratamento da imunotolerância. Nós precisamos de medicações de longa duração, por quê?
porque as crianças têm uma grande dificuldade de acesso. Não todas, mas muitas têm que picar 7 vezes mais e mais. Então, os fatores de longa duração, os fatores subcutâneos e outras medicações seriam muito bem-vindas. E como se consegue fazer esse tipo de aquisição? Barateando a medicação que nós temos. Por isso, a gente volta ali em rever a forma que o Brasil está a rever as PDPs, né, para que, com aquele custo, que não é pouco, né, em 8 anos, como não se construiu nada e tem um valor fixo, a concorrência é sempre benéfica. Em qualquer situação, em qualquer produto, pode ser até vinho, só vai ter um vinho bom se tiver concorrência. Imagina em saúde. Então, nós precisamos sim rever e que com esse valor se possa otimizar recursos mesmo e comprar medicações por um valor menor, de ótima qualidade, tem que ser de excelente qualidade, sempre, sempre pensando na quantidade e qualidade necessária. Vanessa? Só para complementar, obrigada, um comentário final sobre a questão do impacto orçamentário. Por um lado, quando realmente a gente tiver esse aumento da utilização, isso vai significar um aumento do custo do fator de utilização. Mas como esse aumento da utilização vai vir atrelado a um tratamento mais adequado dos pacientes, porque vamos imaginar um paciente que hoje ainda está sendo tratado sob demanda, que ele passe a aderir ao protocolo. E aí ele vai receber uma maior quantidade de unidades de fator, ele vai ter um custo maior com essas unidades. Mas esse tratamento profilático faz com que ele tenha uma menor quantidade de sangramentos. Então, a gente também vai diminuir o custo relacionado ao tratamento desses sangramentos. Isso tem que ser colocado, né, nessa equação, nessa conta que vai ser feita. Do mesmo jeito, se os pacientes com inibidores conseguirem receber um tratamento que faça com que eles voltem a tolerar o tratamento e a receber fator, esses pacientes também têm um melhor controle da doença, menor taxa de sangramentos, e a gente reduz o custo de outros tratamentos, como agente de bypass. Então, tem que colocar nessa equação, para saber o impacto final no orçamento da coordenação de sangue hemoderivados, o quanto também que vão ser evitadas de complicações que trazem custo hoje para o Ministério da Saúde. E claro que, tendo volume, consegue-se fazer melhores negociações também com os fabricantes. Muito bem. Vou passar para mais uma pergunta que foi enviada aqui por um dos nossos participantes. É a pergunta da Fernanda Luft, e ela está sendo dirigida à doutora Margarete, falando sobre terapia gênica, que foi apresentada aqui no nosso encontro como uma das tendências mais avançadas em relação ao tratamento envolvendo a hemofilia. A pergunta da Fernanda Luft é a seguinte, doutora. A terapia gênica pode ser realizada em criança? A partir de qual idade? Bom, muito obrigada pela pergunta, é uma pergunta muito pertinente. Na verdade, na plataforma da terapia gênica, em que temos hoje estudos clínicos, que é esse que eu mostrei naquele diagrama, né, que seria utilizando um vetor viral chamado AAV, direcionado ao fígado, não é um tratamento, uma plataforma mais adequada de terapia gênica para incluir criança. Eu vou explicar por quê. Na verdade, o DNA que a célula do fígado recebe, ele não é incorporado no genoma da célula hospedeira, que a gente chama, da célula do fígado, da célula hepática. Portanto, quando essa célula se divide, só uma das células filhas vai ter esse novo DNA, a outra filha não tem.
E quando que as células do fígado se dividem? Na verdade, na infância, até próximo a 8, 12 anos, é o período que, com o crescimento, as células do fígado se dividem mais, até chegar a um tamanho que na fase adulta ele é mantido. Então, se você fizer a terapia gênica, que obviamente tem muito mais detalhes, mas esse tratamento hoje tem um impedimento de você fazer uma nova infusão com esse mesmo vetor, você teria que usar um vetor totalmente diferente. Então, se você, num tratamento de uma infusão única, fizer enquanto a criança ainda vai aumentar o tamanho do fígado, essas células vão dividir, você vai diluir o efeito do número de células que vão, de fato, possuir esse DNA que foi incorporado, e com isso menos células para um indivíduo que agora ele é maior, já que ele cresceu. Então, e esse indivíduo não vai ter a mesma eficácia se ele for reinfundido com a terapia gênica. Então, hoje, o que eu posso dizer é que nessa plataforma é apenas adultos, eventualmente tem alguma discussão de incluir crianças ou adolescentes a partir de 12 anos de idade. Mas é possível com outras estratégias, outros vetores, diferentes desse que eu mostrei, por exemplo, lentivírus, que daí incorpora no genoma, quando a célula se divide, todas as células filhas vão levar essa sequência do DNA, e você não tem esse fator dilucional que nós chamamos na terapia gênica. A questão da criança é fundamental. Na sua apresentação, doutora, a senhora mostrou claramente, as imagens eram claríssimas, né? Quer dizer, dependendo da eficácia do tratamento, quer dizer, os resultados são surpreendentes, isso sem mencionar a qualidade de vida que a criança ganha. Então, essa questão da terapia gênica, a pergunta realmente é muito pertinente, não apenas especificamente às crianças, mas ao público geral também, relativo à hemofilia. Próxima pergunta. Eu tenho uma pergunta aqui, na verdade são de mais de um participante aqui, que eu vou tentar resumir. Essa pergunta aqui é para Tânia, que a senhora falou muito na sua participação sobre a necessidade a importância da família, né, de como a família pode participar desse processo na escolha do melhor tratamento. A pergunta vai muito nessa linha. Ela diz o seguinte: como a família pode participar de associações, discussões, ficar mais informada quanto às novas terapias, medicamentos e etc. Última pergunta. Nós que representamos pacientes, que temos filhos com hemofilia e outras coagulopatias, realmente temos que buscar informação. Como essas famílias podem ajudar? Como elas podem colaborar? Participando das associações. Nós temos em nosso site e nas redes sociais, nós temos o endereço de todas as associações estaduais filiadas à Federação Brasileira de Hemofilia. Temos material educativo extremamente importante. Como a família pode colaborar? As mães, cuidando bem dos seus filhos, fazendo tratamento adequado. Por quê? Como o tratamento no Brasil ainda é endovenoso, mas uma picadinha de agulha na veia não tem comparação com a dor que a criança vai ter eternamente, porque uma sequela articular não vai melhorar, não tem o que fazer, por isso que a gente trabalha muito com a prevenção, né? Mostrando para as mães a importância de estarem muito presentes junto ao hemocentro. Se não concordam com o médico, que sejam francos, que falem, mas por que isso? Porque, né? Porque o médico, como já está acostumado a trabalhar com isso, ele acha que a pessoa, que a mãe, que o familiar, que o adulto entendeu tudo. Não. Para nós é novidade. Então, como os pais podem buscar informação, de se desmistificar. Quem tem na família hemofilia já acha que vai ser uma tragédia, como era antigamente, dores, sequelas, mortes. Hoje não é mais assim.
Claro, quem desenvolveu sequelas, infelizmente, ainda porta essas dores, mas a gente tem ouvido pacientes dizerem que a vida melhorou muito depois do tratamento preventivo, e o que a gente quer que as pessoas busquem mudar conceitos. Hoje, apesar de não ter os melhores tratamentos, subcutâneo, longa duração ainda no Brasil, nós temos um tratamento que previne as hemorragias. Como essas pessoas podem ajudar? Se filiando às associações estaduais, buscando informação junto às suas associações, buscando informações junto à Federação Brasileira de Hemofilia, né, que congrega todas essas 25 associações, e buscando informações junto ao Hemocentro. Já se as pessoas se responsabilizarem por sua saúde, se sentirem parte daquela equipe multidisciplinar, para nós já é um ganho para os seus filhos, para as pessoas pessoalmente também. E outra coisa que eu gostaria de dizer, é possível sim, as pessoas, mesmo os adultos que têm alguma sequela, trabalharem. Porque ele pode fazer o tratamento preventivo antes de sair de casa, tratar, e as empresas estão aceitando muito mais hoje, já que sabem que a pessoa não vai correr risco de uma hemorragia como era antes do tratamento profilático. Tem sido muito bem aceito, e que procurem as associações, serviço social, porque eu acho que trabalhar faz bem para todos, é inserção social, a pessoa se sente útil. E as mães? Gostaria de falar para as mães que seus filhos enxergam o mundo através dos seus olhos, mães e pais. Como eu tenho um filho com hemofilia, eu posso falar isso. Às vezes a gente engole o estresse, a preocupação, mas tem que mostrar que a hemofilia é um detalhe. É uma condição que, se a gente tratar, repuser aquele fator, como a doutora Margarete Ozello falou, ele vai ter uma coagulação boa. Então, passar essa mensagem para que a criança não se sinta vitimizada, e a vitimização faz com que a pessoa não busque melhorias, né, da sua vida, não viva intensamente, não viva plenamente. A criança precisa brincar. Antigamente não podiam brincar, não podiam fazer educação física, hoje devem se socializar, aí que elas crescem, que elas desenvolvem física, emocionalmente, mentalmente e tudo mais. Então, isso que eu gostaria de deixar essa mensagem para os pais e para os pacientes. Esse é um ponto muito importante, né? Quer dizer, no sentido de que a cidadania também é uma forma muito importante de tratamento da cidadania a quem é portador de hemofilia. Exatamente inseri-lo na sociedade, fazer com que ele participe e que ele se sinta pertencente a um grupo social, né? Quer dizer, não existe a questão de tratamento, que isso evolui com o tempo, é natural isso, com com os avanços da medicina, mas existe uma questão social, e talvez aí seja um ponto muito importante quando a gente pensa em um país com tanta desigualdade como o Brasil. Eu acho que essa é uma questão muito importante. E acho que entra também num outro ponto, aí minha opinião aqui, num outro ponto também relativo ao SUS, porque nós todos sabemos que um dos princípios do SUS é exatamente a universalidade, quer dizer, estar disponível a todos os brasileiros, porque é um direito de todos os brasileiros. Então, eu acho que o desafio que fica aí é exatamente você procurar encontrar o melhor caminho para ampliar a oferta de um tratamento que é direito de todos os brasileiros. Imagino que seja isso, né? Sem hoje dúvida. Existe esse tratamento. Embora seja ainda endovenoso, ele existe para todos. E como que possa ser melhorado, né? Uhum. Como a gente tem visto na pandemia, que do coronavírus, né, do Covid-19, aumentou muito o número de depressão, de pessoas com depressão. Imagina, então, a pessoa precisa trabalhar, precisa estudar, precisa ter lazer, precisa se socializar. Então, hoje, com o tratamento adequado, é possível. A pessoa se sente bem fazendo parte da construção do seu país. Vanessa, você queria comentar?
reforçar só esse papel muito importante do paciente nesse processo de contribuição para a gente entender quais são as dores desse paciente. Muitas vezes é difícil do gestor conseguir capturar todos os problemas que existem, mas é muito importante quando os pacientes conseguem comunicar isso. Porque um dos critérios para priorização de incorporação de tecnologias é realmente o entendimento de onde existe uma pior qualidade de vida dos indivíduos que têm as várias diferentes doenças que têm que ser tratadas pelo SUS e onde existe a oportunidade de atender com novos tratamentos que levem a esses ganhos na vida dos pacientes. Então, é muito importante conseguir capturar esses dados para que sejam utilizados na priorização de investimentos. Continuando, então, tenho mais uma pergunta aqui para a Tânia. É uma pergunta feita pelo Bruno Silva, um dos participantes aqui da nossa live de hoje sobre hemofilia. A pergunta é um pouco grande, vou tentar resumir aqui. Basicamente, ele quer saber por que, ao contrário de outros países, se tratam hemofílicos em hemocentros e não em unidades hospitalares, que já possuem potencial multidisciplinar em atendimento. A Federação Brasileira de Hemofilia apoia tal forma de atendimento, mesmo com tantos casos de agravamentos de lesões e mortes de hemofílicos? Bruno, na verdade, nós temos um sistema abençoado por Deus, eu digo, mas pela luta, né, de toda a população, dos gestores, de ter o SUS. E na hemofilia, nós temos a hemorrede, gente. A hemorrede, a pessoa que nasce com hemofilia já tem o caminho certo. O pediatra que diagnosticar uma criança com hemofilia, ela já vai saber que vai direcionar para o hemocentro ou o hemonúcleo mais próximo de sua casa, ou o hemocentro na capital, para já fazer um diagnóstico adequado. O hemocentro trabalha com diagnóstico, registro de pacientes, equipe multidisciplinar. Nós temos um sistema, a hemorrede, desculpa, a hemorrede é um exemplo para o mundo inteiro, porque a gente percebe nos poucos casos que quando o paciente, fora de horário, ou acontece qualquer coisa, procura um hospital, eles não sabem como tratar essa pessoa. Porque o centro de tratamento, que é o hemocentro, só em São Paulo existem hemocentros e também hospitais pelo tamanho, mas esses hospitais fazem um trabalho igualzinho ao hemocentro, tem o caminho adequado da hemorrede, fazem parte da hemorrede. Então, isso nós não podemos deixar mudar jamais, jamais. Nós precisamos manter esse caminho da hemorrede. Com certeza, muitas vidas são salvas graças a isso. Claro que o paciente também sofreu um acidente, ele deve logo recomendar que procurem o seu médico. Então, assim, não, se passar a ser atendido em hospital, vai ser uma tragédia. Nós temos que fortalecer a hemorrede, que é o caminho adequado, e utilizá-la, e conversar com o médico. Situações de mortes, claro que acontecem, mas isso não significa que é por causa da hemorrede. Porque várias situações, mas imagina ser atendido num hospital onde passam vários médicos. A gente sabe que hematologista existem poucos hematologistas no Brasil. Então, imagina se num hospital vai ter um hematologista para atender a hemofilia. Não. Nós temos que continuar com a hemorrede, onde existe um hematologista, fortalecer a hemorrede,
e eu gostaria muito que a doutora Margarete Ozello complementasse. Exato, era o que eu ia exatamente comentar, porque ela certamente tem muito a contribuir nessa questão do papel do Hemocentro, das unidades de atendimento, e certamente pode contribuir muito nesse sentido. Não, sem dúvida. Eu acho que, assim, uma das questões de ter esse modelo, como a Tânia já disse, esse é um modelo, inclusive, copiado por outros países, e é um modelo, sem dúvida, de sucesso. Primeiro, porque ter o tratamento dos pacientes em centros utilizando a mesma rede dos bancos de sangue, a chamada hemorrede, a gente consegue essa capilaridade do tratamento. De chegar o tratamento em todos os lugares, porque todos os hospitais, eles acabam tendo uma assistência de banco de sangue, do que a gente chama de hemoterapia. E a outra questão que é extremamente importante, a Tânia também tocou nesse assunto, que é o tratamento direcionado e centralizado aos especialistas da área. Como eu mostrei, a hemofilia, nós temos não mais que 13 mil pacientes identificados no Brasil. Se já está provado em outros países, e isso é uma recomendação da Federação Mundial de Hemofilia, com dados muito importantes que mostram para nós que você ter o tratamento centralizado, onde você tem maior número de especialistas e, portanto, uma equipe multidisciplinar treinada, você melhora e muito a qualidade de vida e a sobrevida dos pacientes. Houve um estudo antigo nos Estados Unidos, por exemplo, mostrando o nível das sequelas e, inclusive, da sobrevida de pacientes com hemofilia quando eles eram tratados em centros de referência ou fora desses centros de referência. E era gritante como os pacientes tinham uma sobrevida melhor e menos sequelas quando eles eram tratados em centros onde você tinha os especialistas. Então, tem a questão da capilaridade, tem a questão de você direcionar para locais onde tem os especialistas. Dito isso, não está restrito aos hemocentros. Outros serviços, mesmo fora da hemorrede, eles também podem ser centros habilitados para o tratamento dentro do programa. Mas é importante que esteja estabelecido esse programa na sua forma multidisciplinar. E, além disso, lembrando que a gente faz as parcerias com outros serviços próximo ao paciente. A questão é que o paciente, estando cadastrado no serviço de referência, quando ele precisa de um atendimento, como a Tânia falou, em outro hospital, o mais importante é que essa comunicação seja imediatamente feita para que a gente oriente as questões relacionadas à hemofilia, ao histórico todo desse paciente, e inclusive mobilizando produtos que às vezes a gente tem que solicitar via Ministério da Saúde se houver, por exemplo, um acidente com uma necessidade maior. A gente está todo preparado. Esse sistema, utilizando a hemorrede, é, sem dúvida nenhuma, um dos grandes avanços e das conquistas do tratamento do programa do tratamento da coagulopatia no Brasil, sobretudo da hemofilia. Então, não tenho dúvida que esse é um modelo que tem que prevalecer. Então, ficou claro aqui a importância do papel do Hemocentro, dos hemocentros e da hemorrede no suporte do tratamento para portadores de hemofilia, não só as unidades hospitalares, mas também a questão da capilaridade, que se mostrou realmente central nesse aspecto que a gente está abordando aqui nessa nossa live. Eu gostaria de informar a todos que, infelizmente, o nosso prazo do nosso encontro aqui está se esgotando. Né? Nós começamos por volta de 3h10, né, fazendo os ajustes técnicos aqui, nessa nossa live aqui promovida pelo Correio Brasiliense, sobre os avanços no tratamento da hemofilia no Brasil, com o apoio da Bayer. Eu gostaria de agradecer a participação de todos e pedir a cada um, começando pela Vanessa, de dar as suas considerações finais. Por favor. Bom, mais uma vez agradecer o convite e deixar aqui uma palavra de incentivo àqueles indivíduos portadores de hemofilia que diariamente vivem essa luta e que querem que os seus direitos sejam respeitados, ter acesso aos melhores tratamentos disponíveis. Eu admiro muito
a saga de vocês e a luta de vocês diária. E deixo uma palavra de incentivo para que acreditem que a gente tem um sistema que é muito abrangente, que é um exemplo para outros países e que continuem engajados em ter acesso aos melhores tratamentos. Da mesma forma, todos os outros participantes desses elos da cadeia, a minha admiração por vocês, aos fabricantes de tecnologias, aos médicos, aos centros de referência. Eu acho que é um processo que é modelo para até outras doenças raras, que a gente pode levar para outros contextos, o que existe no tratamento da hemofilia no Brasil. Então, muito obrigada e até a próxima. Doutora Margarete, por favor, suas palavras finais. Bom, antes de mais nada, eu gostaria de aproveitar essa oportunidade, eu acho que é muito enriquecedor, e uma questão que eu acho que a Vanessa tocou e que eu acho que é muito importante, a comunidade de hemofilia, ela realmente ela serve de exemplo a muitas outras situações, é uma comunidade de pacientes muito engajada, mostra o poder da sociedade diante de requisitar a melhoria do seu atendimento, a melhoria e sempre incorporando avanços, e isso é uma conquista reconhecida mundialmente. E queria deixar também um recado a todos, que como a Tânia falou, o que era a hemofilia há poucos anos atrás mudou completamente o cenário. Hoje é uma doença completamente controlável e que é possível evitar todas as sequelas que aconteceram no passado. Mas para que isso aconteça, para o sucesso de evitar as sequelas, é importantíssimo o tratamento durante a infância e adolescência. Por isso, a adesão, o entendimento, a educação sermos os facilitadores, garantindo um tratamento, sobretudo nessa fase da vida, para esses pacientes, é essencial para que a gente evite as complicações que a gente ainda, infelizmente, lida nos adultos, mas como já foi dito, que mesmo esse grupo de pacientes adultos, eles hoje têm uma qualidade de vida muito melhor, inclusive incorporado na sociedade e garantindo os preceitos de cidadania. Muito obrigada. Tânia Pietrobelli, por favor, estamos ouvindo. Agradecer imensamente o Correio Brasiliense e aqui já fazer um pedido de uma próxima live, porque é extremamente importante a informação, extremamente. Eu sei disso porque foi a informação que me trouxe a possibilidade de entender melhor a hemofilia do meu filho. Hoje ele tem 40 anos e é médico e não tem sequelas, graças à informação. Na época, claro, a gente comprava medicação, mas então agradecer muito, muito a possibilidade de ter a oportunidade de passar informações, e com pessoas como a doutora Margarete Ozello, que não tem o que dizer, assim, é uma referência nacional, mundial, humanizada e tudo mais. Agradecer a todas as pessoas que participaram, porque mostram interesse pela sua saúde, e a indústria farmacêutica tem responsabilidade social sempre em apoiar ações da Federação Brasileira de Hemofilia e das associações, e o Ministério da Saúde, relativos à educação. Educação é o que importa. Dizer que a Federação Brasileira de Hemofilia continuará sempre lutando pelo melhor, que a gente não está parado com aquele tratamento, nunca esteve parado, porque senão nós estaríamos ainda com crio precipitado, né? Nós estaremos sempre batalhando por melhores medicamentos, mas que sejam sustentáveis, para que não se tenha um dia que dizer, alguns poucos vão ter um tratamento melhor, outros nada. Nós queremos o melhor tratamento para todos. E como a gente viu durante as falas, a gente avançou muito e vamos avançar mais. E agradecer a Vanessa, que falou muito bem sobre a Conitec, extremamente importante para nós, e ver o poder que nós temos. Convidar, então,
pacientes e familiares a se unir a esse grupo, centros de tratamento, médicos, Ministério da Saúde e Federação Brasileira de Hemofilia e associações, para que todos tenham o ganho com isso. Todos nós ganhamos, a sociedade e o governo. Porque um cidadão inserido na sociedade, ele é feliz, a autoestima fica boa e o país cresce. E é o que todos nós queremos. Muito bem. Passo a palavra, então, ao senhor Adib Jacob, presidente da divisão farmacêutica da Bayer no Brasil e na América Latina, para fazer também as suas considerações finais nesse nosso evento de hoje. Carlos, foi uma grande honra poder participar. Inicialmente, parabéns a você pela excelente mediação e, na sua pessoa, ao Correio, como foi dito, por oferecer esse espaço para uma discussão tão relevante. Eu queria parabenizar a doutora Margarete, Tânia, Vanessa, pelas excelentes ponderações. Doutora Margarete, Tânia, representando também a classe médica e representando os pacientes pelo brilhante progresso feito até aqui, e muito bem esclarecido durante essa conversa. Mas, como também foi muito bem dito, felizmente a ciência avança, a ciência progride, há tratamentos novos, mais modernos. Então, eu queria mais uma vez reforçar aqui o nosso compromisso como empresa de seguir contribuindo com a sociedade brasileira, com o SUS, com a classe médica, com os pacientes, em trazer produtos inovadores para o Brasil, fazer isso com um custo mais baixo de tratamento. Tânia, eu concordo absolutamente contigo. Nos meus 30 anos de indústria, eu sempre digo, a indústria tem uma responsabilidade ao estar presente no Brasil, praticar preços que seja compatível com a estrutura macroeconômica e de preços, é nosso compromisso. E com isso, o que eu falei no início, temos todos algo muito nobre em comum, que é o bem-estar, a qualidade de vida do paciente com hemofilia. Então, mais uma vez, conte com todo o nosso compromisso em contribuir nessa jornada. Muito obrigado. Muito bem. Esse foi o Correio Talks sobre hemofilia. O tema da nossa conversa de hoje foram os avanços no tratamento da hemofilia no Brasil. Esse Correio Talks foi promovido pelo Correio Brasiliense com o apoio da Bayer. Eu agradeço muito a participação de todos os nossos convidados nesta tarde e aproveito para convidar não só os participantes, mas também a quem nos assistiu, a leitura do especial com a cobertura completa que publicaremos amanhã na edição do Correio Brasiliense, que vocês podem, na edição impressa e naturalmente na edição online também. Para quem quiser assistir ao nosso encontro de hoje, o programa está disponível no nosso site também e nas redes sociais, tá? Tanto no YouTube como no Facebook. Eu gostaria mais uma vez de agradecer a participação de todos. Tenham todos uma ótima tarde.